Muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Um dia depois desse jogo com o Nacional, eu já revi o jogo, já temos as declarações dos jogadores, podemos analisar mais a fundo. Há também novidades. E antes de avançarmos, eu começaria já com uma pergunta. Ontem, até a julgar pelos comentários aqui no canal, havia muita opinião, dividia muitas opiniões a titularidade do Mora, porque agora há dúvidas, há quase que pessoas que preferem o Gabri Veiga, há outras que preferem o Rodrigo Mora. Perguntar-te a ti, também agora mais a frio, quem é que achas que deve jogar naquela posição, Gabri Veiga ou Rodrigo Mora? Tendo em conta todas essas coisas que podemos também analisar mais à frente no vídeo, em relação às características do jogador e aquilo que pede Farioli, que é diferente na primeira parte ou na segunda. E também colocando aqui um outro jogador nesta equação, que eu acho que é o Fofana. Apesar de não ter contado ontem naquela posição, também podemos aqui incluir na pergunta qual dos três é que achas que desempenha melhor ali aquela posição. Acho que não é unânime e, portanto, voltar aqui a perguntar, começar já o vídeo com essa pergunta, que me deixou também a pensar quem deveria ser o titular naquela posição. E depois também, antes de avançarmos, também pedi que deixes o like para dar uma força aqui ao canal. Já sabes que é muito importante o teu like para que o vídeo entregue também para mais gente. Não te esqueças de subscrever o canal se ainda não subscreveste. Estamos quase a chegar aos 11 mil subscritores e depois temos essa meta de chegar aos 15 mil. Também vamos tentar chegar o mais rápido possível. E depois temos uma outra meta, já sabes qual é, em relação ao hype. Pedi que deixes hype também já no início do vídeo, porque às vezes as pessoas esquecem-se, é natural, porque estão a assistir. E se puderes deixar também já o hype, para conseguirmos chegar a essa meta de ser o primeiro canal do Porto a ficar em primeiro lugar na tabela do top 100 do hype. Já ficamos em terceiro, como eu já disse aqui várias vezes, está lá o print na comunidade, vamos ver se é este vídeo que consegue ficar em primeiro. Não é fácil, mas vamos tentar. Ontem já tivemos um vídeo que subiu bastante na tabela, vamos ver se é hoje que ficamos em primeiro lugar. E depois também, só antes de avançar também, relembrar aqui, mandar um abraço para a comunidade pós-portistas de França e da Suíça. Ontem muita gente pedia, porque eu tinha falado aqui, mandado um abraço para os portistas do Canadá. Eu já disse aqui, já sei que há portistas por todo o mundo, temos essa prova ainda ontem, muitos madeirenses. Abraço também para os portistas da Madeira, que também são muitos, como dizia aqui um espectador, não são a maioria, mas são bons, e deu para ver isso nas imagens do jogo do Porto na Madeira. Onde quer que a equipa fosse, estavam sempre portistas ali prontos para pedir autógrafos e para dar força à equipa. O próprio estádio encheu, parece que há ali polémica se encheu ou não verdadeiramente, mas parece que pelo menos estava bem composto de portistas. Não sei se houve ali alguma limitação realmente, como diziam, mas estava cheio de portistas e, portanto, já sabemos que o Porto tem essa dimensão global e este canal é a prova disso. E avançando agora, antes de avançar, só mais uma nota. Ontem muita gente perguntava porque é que apareceu um short, aliás eu acho que são dois vídeos curtos, que supostamente eu postei, que não dá para visualizar. Esses dois vídeos curtos são para apoiantes. É uma longa tradição aqui do canal também, que quem apoia, normalmente eu faço um vídeo a responder aos comentários de quem apoia. Não sei se o YouTube mudou e agora tornou-os públicos, só que não dá para aceder na mesma, mas pronto, fica aqui esclarecido que em relação a apoiantes, isto é um bocado a mesma coisa que eu também já tinha justificado aqui uns vídeos atrás, quando me perguntaram porque é que havia gente que conseguia responder comentar no vídeo com algumas fotos dos jogadores do Porto, com alguns stickers, e são emojis também exclusivos para apoiantes. Pronto, para quem estiver interessado também, o botão de aderir, que é um botão azul que fica ao lado, acho que do nome do canal. Enfim, tem aí um botão qualquer que diz aderir, para quem quiser apoiar, e realmente há essa tradição, tem lá as vantagens de apoiar, e realmente é por causa disso, para esclarecer também porque é que aqueles shorts não estavam disponíveis para qualquer pessoa visualizar. E eram shorts de resposta a comentários de apoiantes do canal. Já agora também mandar um abraço para todos os apoiantes e agradecer o apoio deles, que também fazem com que este canal seja possível. Eu começaria o vídeo de hoje por uma questão que não é muito comum aqui no canal, mas falando de um outro clube, do qual não me cabe aqui analisar porque este canal não é dedicado a esse clube, mas é o Sporting. O Sporting ganhou ao Famalicão 1-0 depois dos 80 minutos. E só para reforçar um bocado aqui a ideia, ou melhor, para retirar, para apagar um bocado essa ideia de que muita gente aqui tem mostrado de que o Porto está com muitas dificuldades em ganhar e por isso não merece o primeiro lugar. Ora, o clube que está em segundo, que vem logo atrás, está a ter também vitórias muito difíceis. Isto tem a ver com o avançado do campeonato, tem a ver com o cansaço, com as lesões, com as estratégias que começam a ser mais bem interpretadas pelos adversários e, portanto, o facto do Porto ganhar 1-0 apenas e não golear sempre não quer dizer que não seja um merecedor de estar em primeiro lugar. Isto só também para fazer aqui a comparação, para verem que também quem vem em segundo também não dá goleadas. E a questão é que essa equipa que estava em segundo, quando veio jogar ao Dragão, diziam que era a equipa que jogava melhor futebol em Portugal e que ia ganhar ao Porto, tanto que depois ficaram extremamente frustrados por não ganhar e realmente não se verificou isso.
e quando muito, para aqueles que são mais puritanos e que defendem que o Porto deveria ser muito superior, quando muito aquele empate mostrou que estão equiparados, e estando o Porto com uma vantagem maior em número de pontos, então é justo que o Porto esteja em primeiro. Isto só também para responder um bocado a muita gente que tem sentido frustração por o Porto não dar goleadas. A verdade é que quem vem em segundo também não consegue. Tem muito a ver também com a tal dificuldade do campeonato, que alguns jornalistas tentaram há umas semanas atrás passar essa imagem para o Farioli com várias perguntas que tinham segundas intenções, claramente, como eu já disse aqui também nessa altura, a perguntar ao Farioli se o campeonato português não era pouco competitivo. Está aí a prova que a final até é competitivo, porque o primeiro e o segundo não conseguem golear. O terceiro também, mas enfim, tínhamos que ir por aí abaixo, não vale a pena também estar a olhar muito para trás. Bem sei que o Benfica tem sido muito falado como uma equipa que está a recuperar, e que eu até no outro dia comentava que eu não tive que verificar se não era o Benfica que estava em primeiro, porque fala-se muito de que o Benfica está em recuperação, mas quem continua lá em primeiro é o Porto. Ganhou ontem ao Nacional. Não sei se já viste as declarações do Farioli. Falou ele e também falou o Bednarek. Nestes jogos fora normalmente não temos tanto acesso a tantas declarações, mas falou o Bednarek, que é uma espécie de capitão, como já dissemos aqui várias vezes. O Porto tem vários capitães não oficiais. O oficial é o Diogo Costa, mas o Bednarek é um jogador que já nota-se que é respeitado por todo o plantel e que tem esse perfil de capitão. E tivemos as declarações de Farioli. Não sei se viste, achei muito interessante o Farioli a enaltecer o jogo, e eu tinha dito aqui, eu tinha quase a certeza que ele ia falar da clean sheet, de não ter sofrido golos. Esse é um dos grandes objetivos de Farioli. Realmente é um treinador que se foca muito no defensivo, no não sofrer golos. E como eu dizia aqui, já tenho dito várias vezes, a verdade é que isto é uma filosofia dele e é real, é verdade, apesar de tudo é factual. A equipa que não sofre golos está mais perto de ganhar o jogo porque basta marcar um, e é o que o Porto tem conseguido várias vezes. E o Farioli felicita sempre a equipa por não sofrer golos. Sempre que sofre algum golo ele lamenta muito isso na conferência. E eu tinha dito, o Porto claramente festejou muito aquela vitória no Nacional porque tinha essa informação claramente de que era uma deslocação difícil. Acho que isso passou bem para o grupo, até porque depois da derrota com o Casa Pia, o grupo não quis voltar a ser surpreendido num jogo fora que parece teoricamente fácil, mas que na prática é difícil. E a comprovar isto, a comprovar que a equipa do Porto estava muito preparada para um jogo difícil e cujo objetivo foi cumprido, que era não sofrer golos e marcar um golo, está as declarações de Farioli, e ele diz mais ou menos isto, que o Porto acaba por conseguir anular todos os contra-ataques do Nacional, que é uma equipa muito forte no contragolpe, e que não podia subir muito nem arriscar muito para não permitir esses contra-ataques. Portanto, está aqui explicado porque é que o Porto na primeira parte não foi tão incisivo na frente. Já é um clássico também, já é uma forma de jogar do Porto. O Farioli disse até mesmo que a equipa, os jogos do Porto têm sido muito iguais, e que é exigida paciência à equipa. Obviamente há outras formas de ganhar jogos, mas esta é a forma que o Farioli encontrou. Ele próprio até acaba por dizer que não vai voltar a haver uma segunda volta como a primeira, porque foi uma coisa inédita. E de facto ele está a sentir isso, está a sentir que os adversários cada vez se esforçam mais, também sabem mais sobre a forma de jogar do Porto, e é natural também que a época vai andando e o próprio Porto vai se adaptando. O próprio treinador veio de um campeonato estrangeiro, vai se adaptando ao campeonato português. O importante é ir ganhando, principalmente numa fase em que as coisas apertam mais, como foi esta fase em que o Porto vinha 2 jogos que não ganhava. O importante é ganhar, e foi mesmo isso que estava na cabeça dos jogadores. Fazendo aqui o paralelo com o que disse o Bednarek, também vem muito nesse sentido. O Bednarek resumiu este jogo de uma forma que eu acho que foi a mentalidade mesmo da equipa, e eles são sempre muito transparentes, tanto os jogadores como o treinador, no pós-jogo. Dá para entender bem a mentalidade dos jogadores naquele jogo, qual era a motivação deles. E o Bednarek usou esta frase: foi daqueles jogos em que o importante é ganhar e ir para casa. Foi exatamente isso que o Porto fez. Ou seja, o Porto marca o golo e fecha-se e vai para casa, e o que importa é levar os 3 pontos. Foi mesmo esta a mentalidade. Eu acho que num jogo que é difícil, uma deslocação que já teve muitas surpresas, eu penso que na época passada o Porto perdeu na Madeira, ao menos é reconfortante saber que os jogadores e treinador também, equipa técnica, que é a primeira vez que estão em Portugal, estão bem cientes destas dificuldades. Isso é meio caminho andado para ganhar, e acho que esta equipa merece realmente bastante benefício da dúvida, bastante apoio, porque apesar de não golear como muita gente quereria, eu também queria, às vezes passamos por algum sofrimento que seria desnecessário, tendo em conta até a qualidade do plantel em relação a outras equipas. Mas temos esse reconforto de saber que o Porto, pelo menos, tem bem ciente que o objetivo são os 3 pontos, e só depois é que dá espetáculo. Eu acho até que o jogo com o Gil Vicente, aqui penso que há 2 semanas, foi um grande exemplo disso. Depois que o Gil Vicente teve um jogador expulso, é que o Porto partiu para a goleada. Estava a ganhar 1-0, passou a ganhar por 3-0. E lembro-me que no final do jogo, o Tiago Silva, que também é esse jogador, que é outro capitão em campo, outro líder, também explicou muito bem o pensamento da equipa, que foi:
relaxaram depois do Gil Vicente ter um jogador expulso, ou seja, há uma certa tensão. Eu acho que ele não fala tanto em relaxar no sentido de medo, mas relaxar no sentido de que, ok, agora podemos atacar porque estamos a jogar contra 10. Acho que é mais isto que se refere, e acho que o jogo com o Nacional foi exatamente a mesma coisa. E já é um padrão, é a forma de jogar do Porto. O Porto é uma equipa muito sólida. O primeiro objetivo do Porto é não sofrer golo, e o Porto que Farioli deseja, acho que os 90 minutos, é aquele Porto que joga as primeiras partes. O Porto na primeira parte é uma equipa muito diferente do resto do jogo. Na primeira parte o Porto é uma equipa muito sólida, gosta de ter a bola principalmente ali nos defesas e depois sair rápido na frente, às vezes até com bolas longas, mas sem se expor, como dizia o Farioli, sem cair no tal contragolpe do Nacional. E isso acaba por não permitir tantas oportunidades na frente. Falta um pouco de eficácia, é verdade, mas às vezes os jogadores estão um pouco desacompanhados. E ontem havia muita gente comentar que, por exemplo, o Pietuzewski faz uma primeira parte espetacular, genial. Também disse aqui, acho que foi o melhor jogador na primeira parte. Surpreendeu-nos a todos. Aliás, uma nota que o Pietuzewski é o jogador mais jovem de sempre a estrear-se a titular pelo Porto, que não deixa de ser um grande feito que ele alcança aqui. Mas já há ali jogadas em que realmente ele é mais individualista, mas isso é pedido do Farioli, porque ele não tem muita gente com quem combinar, porque o Porto é mais sólido, não arrisca tanto na primeira parte, e é por isso que muitos jogos acabam 0-0. Na segunda parte, reparamos como o Porto voltou muito subido. Eu ontem disse exatamente isto, e o próprio Farioli confirma que é um jogo de paciência, porque têm sido os jogos todos iguais, jogos de paciência, e é exatamente isso, mas é pela estratégia do Porto. Na segunda parte o Porto já carrega mais para marcar golo, já vai, digamos que põe o botão, como eu dizia ontem, em médio, da pressão alta e do ataque, e depois a partir da última meia hora de jogo, se não estiver a ganhar, aí sim lança todo o seu arsenal de desequilibradores e dá mais liberdade aos jogadores. E é por isso também que eu agora até pegaria nessa tal questão que eu fiz aqui no início do vídeo, e entre Gabri Veiga e Mora, quem é o melhor jogador para aquela posição, é difícil responder. O próprio Fofana jogou ali com o Sporting, só que o que é que acontece? São jogadores que, quando entram na última meia hora de jogo, eles têm uma liberdade diferente, eles têm ordem para atacar, para arriscar, para tentar chegar ao golo, porque o Porto já está naquela fase ofensiva em que precisa de marcar. Até aos 60 minutos de jogo é totalmente diferente, é a tal equipa sólida, a tal equipa de paciência, como diz o Farioli, que não quer permitir os contragolpes do adversário, como disse o Farioli no fim do jogo. E quem está a jogar naquela posição 8/10 e até o extremo mais desequilibrador, que há sempre um, ou é o William Gomes, nos jogos fora principalmente, ou é o William Gomes ou agora o Pietuzewski, tem também que ter mais cuidado, não se expor totalmente. E isso claro que depois faz diferença, porque aos 60 minutos entra o jogador para a mesma posição, neste caso foi o Gabri Veiga, fresco, com mais liberdade para atacar, acaba por ser mais explosivo e parecer melhor jogador. Ficamos com essa sensação em relação ao Fofana. Muita gente criticou o Gabri Veiga dizendo que fez um jogo muito apagado e que o Fofana merecia a titularidade, eu próprio disse isso, mas o Fofana entrou na última meia hora para aquela posição. E agora acontece o mesmo com o Mora. Mora joga a titular naquela posição e depois quando sai aos 60 minutos Gabri Veiga entra e faz um grande jogo, faz logo a assistência para o golo e depois parte para uma grande exibição. Só que já é na última meia hora de jogo, ou seja, é outro. Quem entra na última meia hora de jogo dos desequilibradores tem sempre uma vantagem de que vai ter mais liberdade e poder atacar mais, que é o seu ponto forte. Nesse aspecto até acho que o Mora, quando entra na última meia hora, é mais desequilibrador. Agora a questão aqui não é colocar em causa se o jogador pode ou não ser titular. Eu acho que o Farioli deve começar com os melhores. Temos é que ter a noção e a ideia de que estes jogadores, por muito bons que sejam os desequilibradores, quando entram de início estão um bocado presos a outros tipos de trabalhos que fazem com que eles não brilhem tanto. É claro que o Rodrigo Mora fez uma exibição mais fraca do que o normal, defensivamente não comprometeu, mas mesmo nestes jogos em que ele entra a titular na posição 8/10, costuma jogar melhor. Ele realmente passou muito ao lado do jogo, mas teve muito a ver também com essa mentalidade que o Benarek dizia. Ele mesmo disse que era um campo, um relevado difícil, uma equipa muito dura e agressiva, e que o importante era ganhar, portanto marcar o golo e ir para casa, e portanto levar os 3 pontos. E num jogo em que a mentalidade é essa, um desequilibrador fica sempre em desvantagem. O Pietuzewski, como eu dizia, acaba por brilhar bastante, mas tem ali jogadas onde podia ter terminado melhor a jogada, mas estava muito desacompanhado porque era o tal Porto ainda muito sólido. Depois, quando entra o Borja Sainz na segunda parte, aí podemos criticar, porque realmente o Borja Sainz está a passar por uma má fase, e mesmo entrando na última meia hora não fez grande coisa, não desequilibrou muito. Não sei o que é que se passa com o Borja Sainz, mas o Porto tem muitas soluções ali para extremo. Pode jogar com o Rodrigo Mora, como aconteceu no jogo com o Sporting, que ele entrou para extremo, embora seja uma solução, como eu tinha dito aqui, muito pouco provável de Farioli repetir. Foi ali, naquele momento, eu acho que Farioli estava a gerir mais os egos e as hierarquias do que realmente a dar uma nova posição para o Rodrigo Mora. E depois tem outras soluções. Tenho o Pietuzewski, que entrou muito bem, tenho o William Gomes, tenho o PP, portanto
o Borja Sainz tem aqui uma oportunidade também para descansar um pouco e tentar jogar melhor. Quem eu acho que também está a cair um bocado e pode também ceder ali o lugar é o Froholt, que realmente anda cansado. Ontem vi muita gente a criticar, e mesmo na imprensa de hoje, a criticar a exibição do Froholt. Não alinho pelo mesmo caminho. Eu acho que o Froholt fez um bom jogo. Agora é tal coisa, tem muito a ver com aquilo que Farioli exige dos jogadores. Há aqui jogadores que parece que estão em altos e baixos, mas tem muito a ver com as características do jogo, com a mentalidade pós-jogo. E o Porto, podemos aqui criticar que respeitou demasiado o Nacional, mas o que é certo é que foi eficaz e ganhou um jogo num campo muito difícil, onde, se não me engano, e podes deixar nos comentários, às vezes há aqui um ou outro erro que posso cometer de cabeça, mas acho que o Porto perdeu mesmo a época passada com o Vítor Bruno na Madeira e, portanto, é um campo difícil e Farioli soma mais uma vitória ali, continua com 4 pontos de avanço. É preciso também ter cuidado com essas comparações de que o Porto está pior que os que vão atrás. Isto muitas vezes é só estratégia de quem vem atrás, que é natural que vai tentando várias estratégias para deitar abaixo, para derrubar, mas realmente o Porto continua muito forte em primeiro, isso é factual, e o Porto está a lutar muito com os factos. Temos um treinador italiano bastante sóbrio que pensa também assim com os factos. E a verdade é que ele tem uma defesa muito bem trabalhada. Aquela equipa do meio campo para trás está muito bem trabalhada, não concede quase oportunidades nenhumas. O Farioli elogiou muito o Zaidu, por exemplo, que é um jogador que já não jogava há muito tempo e acaba por fazer um bom jogo. Notou-se que o Zaidu não foi aquele jogador muito ofensivo para se proteger, porque não havia outros jogadores para a posição dele. Como eu dizia aqui, o Farioli não aposta em jogadores da equipa B, não faz parte do perfil dele, e ele olhava para o banco e dizia, bem, se o Zaidu estourar aqui eu vou ter que colocar o jogador da equipa B em quem eu não confio. Eu acho que era mais ou menos isto que o Farioli pensava. Ele não é de apostar em jogadores da equipa B, independentemente da qualidade. Inclusive temos aí uma novidade, o Bernardo Lima, que é mais um dos produtos da Escola do Porto, sub-17, que foi campeão do mundo. Marcou um golo, estreou-se a marcar como profissional pela equipa B, deu o empate à equipa B. E realmente o Porto tem uma geração incrível. Eu acho que o Rodrigo Mora é a cara maior dessa geração que aí vem, que aí está. O Rodrigo Mora também tem 18 anos, que vem aí de jovens com muito talento, que vão render muito ao Porto, muito dinheiro, mas acho que não vai ser com este treinador que o Porto vai jogar com eles a titulares. É muito difícil. Farioli é muito exigente e muito rígido no seu estilo, no seu modelo de jogo, no seu estilo, no tipo de jogador que quer. Não é muito de apostar em jogadores da equipa B. Claro que, por exemplo, o Rodrigo Mora, ele é obrigado quase a apostar nele pela qualidade também que ele tem. Mas nota-se, está mais que provado que não é um jogador da preferência dele. Calha que está ali e realmente tem muita qualidade para ser ignorado. Mas, por exemplo, não lhe dá a liberdade que ele precisa, por exemplo, para brilhar muito, nem aposta em outros jogadores da equipa B. Tem a ver com as características do treinador, prefere contratar jogadores exatamente como ele gosta. Por exemplo, o Pietuzevski é o jogador mais jovem de sempre a estrear-se, mas é um reforço cirúrgico que o Farioli vai procurar exatamente com as características que ele gosta. Basta ver a complexão física dele, comparando com esses jogadores do Porto, como o Midé, o Bernardo Lima ou o próprio Mora, e ele é muito mais forte fisicamente, ou seja, está dentro dessas características que o Farioli valoriza. E o Farioli então elogiou muito o Zaidu, como eu estava aqui a dizer, e disse uma coisa muito interessante. Disse que tem um plantel onde todos os jogadores estão motivados e sabem que podem entrar a qualquer momento. Ou seja, isto eu acho que é a chave. Farioli é sempre muito transparente e normalmente é mais até nas conferências pós-jogo do que pré-jogo. Eu tinha dito aqui que no pré-jogo ele segurou-se ali um bocado e tentou proteger-se de vários ataques dos jornalistas. Na conferência pós-jogo, talvez também fruto da emoção do jogo, acaba por se abrir um pouco mais e percebeu-se aqui aquilo que eu tenho vindo a dizer. Eu acho que o Farioli está a gerir a equipa para manter todos os jogadores motivados, como ele diz, opções para ser titulares, como foi o Zaidu neste jogo de forma surpreendente. Agora, eu acho que isto tem dois lados. Isto aqui é uma grande vantagem do Porto, ter realmente um plantel tão grande. É desejo de Farioli, foi ele que pediu isto, mas acho que a gestão que ele está a fazer pode ser perigosa no sentido em que estragam-se ritmos aqui, os jogadores não jogam tanto tempo como se calhar precisavam, e acho que é uma utopia achar que todos os jogadores vão se sentir titulares, porque acho que isso é mesmo impossível. O Zaidu, mesmo tendo jogado com o Nacional, se ficar 3 jogos de fora agora, não se vai sentir titular. E se calhar tirando, por exemplo, dando titularidade ao Francisco Moura num jogo, ou ao Pietuzevski, o exemplo do jogo de ontem. O Pietuzevski quase certeza tinha a titularidade prometida, trabalhou durante a semana para jogar, uma vez que não havia o William Gomes, e Farioli gosta de lançar sempre 2 desequilibradores nos jogos fora. Não havendo o William Gomes, ia ser Pietuzevski. Com certeza essa titularidade estava prometida, até porque, por essa tal gestão, o jogador, ao ver que não entrou no jogo com o Sporting, poderia ficar um pouco incomodado. E Farioli o que é que faz? Diz: Pietuzevski, não te preocupes, que no próximo jogo és tu que vais jogar a titular. O que é que isto acarreta? Acarreta que, de facto, parece que os jogadores vão ficar todos motivados, mas não vão, porque um jogador como o Borja Sainz, por exemplo, que acha que vai ser sempre titular, ou imaginem o PP, que acha que tem outro estatuto,
se ficar no banco não vai ficar satisfeito. Então não há forma, eu acho, de a longo prazo mantê-los a todos motivados. Mas é por aí que o Farioli está a ir, para já está a resultar, que é ver, porque há alguns jogadores que têm alguma oscilação de rendimento e pode ter a ver com a falta de titularidade, mas realmente é de facto a estratégia de Farioli, fica também bem claro na conferência. Depois, já agora, abordando um outro assunto que infelizmente eu estava muito curioso para saber se algum jornalista ia perguntar, e mais uma vez passou ao lado, é a questão do Pablo Rosário. Ontem havia muita gente que me criticava por eu falar desta questão. Eu sou analista, apenas analiso os factos, não tem nada a ver com ser portista ou não. Estou a torcer pela equipa, acho que o Varela foi dos melhores jogadores em campo, ali no meio campo. Agora, eu não posso passar ao lado de que há aqui um jogador que é o soldado de Farioli, que foi titular muitas vezes contra a opinião pública, temos também que referir isto, que já jogou em várias posições, inclusive poderia ter jogado a lateral esquerda ali no lugar do Zaidu, seria uma posição nova, mas não me surpreenderia, tendo em conta que ele é tão fiável, joga tão bem em várias posições e é um dos jogadores preferidos do treinador. E o que é certo é que o Pablo Rosário é um dos jogadores que se salva no jogo com o Casa Pia, faz até um gol à ponta de lança. Eu até brinquei aqui que ele podia jogar a ponta de lança, e depois desse jogo desapareceu, não jogou contra o Sporting. Ok, que pode ser a tal gestão, eu tinha falado aqui até depois do jogo com o Sporting, provavelmente Varela estava nessa situação de titularidade prometida, do género, jogou, ou melhor, até jogaram os dois contra o Casa Pia, mas do género, vais ser o 6 com o Sporting e depois com o Nacional será o Pablo Rosário. Imaginei isto, mas não, Pablo Rosário desapareceu os dois jogos. Farioli antes do jogo sugeriu que Pablo Rosário estaria tocado, não esteve no boletim clínico, que é estranho, poderia estar no boletim clínico, temos vários jogadores que estão lá, o Kivior, o Martim Fernandes, vários jogadores, o Martim Fernandes até que era dado como recuperado e ainda está no boletim clínico. Mas Pablo Rosário voltou a não jogar ontem e não está no boletim clínico, ou seja, temos aqui uma questão estranha, não sei se é uma questão de balneário, não sei se é um castigo ao jogador, não sei se o jogador quebrou de forma do nada, porque ele vinha fazendo grandes jogos, fez um grande jogo antes do jogo com o Sporting, com o Casa Pia, foi dos poucos que se safou ali. Algo estranho se passou e eu, como analista, não posso deixar passar, não sendo, obviamente não querendo aqui criar nenhuma novela, porque não é nenhuma novela, é um facto. Pablo Rosário, soldado de Farioli, por onde anda? E não há justificação nenhuma. E acho que os jornalistas, é impressionante, não fazem esta pergunta, até porque esta pergunta interessaria, se calhar aos portistas, interessaria por uma questão também para os analistas entender o que é que se passa com a equipa, mas não lhes interessa, porque os jornalistas só querem falar das questões do Sporting e da pressão e de quem é que vem atrás e da arbitragem. E já agora falando de arbitragem, aquele lance do cartão vermelho ao jogador do Nacional, realmente, pode haver várias interpretações, pode ser vermelho ou não. Agora a forma é incrível, como não foi a vídeo-árbitro e a forma como não há um árbitro, nem ninguém na opinião pública, e claro, daqueles que já sabemos que estão ligados possivelmente a adversários do Porto, não há ninguém que ponha a possibilidade de um vermelho. Parece que foi uma entrada limpa. A questão é que o Nacional, naquela fase do jogo, não conseguia parar o Piatusevski, eu disse isto ontem, e estava a fazer muitas faltas para impor respeito, entre aspas, no jogador. Cabe ao árbitro proteger o jogador, porque senão o futebol português vai deixar de ter talentos destes. O Piatusevski escolheu o campeonato português quando podia, no final da época, ter ido para um Real Madrid, para um Barcelona, para outro campeonato, para a Liga Inglesa. Escolheu Portugal e imaginem os outros talentos, os empresários, verem isto. Parece que o Piatusevski, aquele grande craque polaco, foi para Portugal e estão sempre a tentar lesioná-lo. Isto aqui não é bom para o futebol português, cabe aos árbitros também proteger os jogadores. E acho incrível como é que ninguém achou que esse lance podia ser vermelho. Para mim era vermelho. Entendo que haja quem ache que é amarelo. De qualquer forma, aceito que possa ser amarelo. O que não aceito é que ninguém tem dúvidas em relação na imprensa, como já sabemos, aquelas pessoas que já associamos a outros clubes. E também a estratégia do Nacional de não conseguimos parar este jogador aqui, vamos fazer faltas atrás de faltas e o árbitro não fazer nada em relação a isso. Tudo bem que o Nacional tem essa estratégia, agora o árbitro não proteger o talento, acho impressionante. E só para fechar, em relação à conferência de Farioli, ele também foi transparente em relação a isto. A vitória era para dedicar ao SAMU, ficou claro também no festejo do Bednarek. É um gesto bonito, realmente este Porto nunca se esquece das dedicatórias que tem que fazer, e isto também é reconfortante, eu acho, para os portistas, que mostra que a equipa vai estar sempre em alta, porque tem muita gente aqui para dedicar o título, incluindo Pinto da Costa. Farioli não esqueceu, também foi importante a forma como ele falou do ex-presidente do Porto. E o Porto também fez uma homenagem muito bonita antes do jogo. Eu depois não falei disso porque estava a falar do Porto Nacional, depois havia até gente que dizia porque é que eu não tinha falado disso. Eu estive até lá nesse espetáculo de drones, muito emocionante. Eu era para ter filmado e para ter postado nem que fosse num vídeo curto, mas realmente com a emoção fica complicado às vezes a gente lembrar-se que tem que gravar para o canal, mas realmente foi uma homenagem bonita e é importante que o Porto realmente está vivo e não se esquece também
da sua história, que é a história do Porto, que é muito importante. Há até um texto, eu por acaso não tinha visto esse texto, mas um amigo meu chamou-me a atenção, penso que é no Jornal de Notícias, que acho que foi ontem. André Vilas-Boas fez uma homenagem também muito bonita ao Pinto da Costa, e a dizer exatamente que eu acho muito interessante essa frase, que no Porto fica provado, no Porto Pinto da Costa, e que ele traz isso, tenta trazer isso para este Porto, de que não é no conforto que se consegue as vitórias, e que realmente, mas e também, aqui a fazer a comparação com o Sporting, achei também interessante, com aquilo que os sportinguistas querem dizer, fazer passar a imagem do Porto, a dizer que há muito respeito, lealdade do Porto, e que a história do Porto não é aquilo que querem pintar, claramente que não é, foi tudo frustração e azia de não terem ganho ao Porto no Dragão, que eles achavam que estava ganho, também foi estratégia. Aí também há a culpa do Presidente do Porto, e aí também temos que entender que se há uma coisa que ele é culpado é que ele também fez questão de pôr esse favoritismo no Sporting, e o Sporting engoliu esse favoritismo e depois ficou frustrado por não ter ganho, quando até poderia ter perdido se não fosse aquele pênalti no último minuto. Mas realmente também uma homenagem muito bonita do Vilas-Boas. Depois, não sei se viste esse texto, mas se quiseres ver, está lá no Jornal Notícias. Foi um amigo meu que me disse, e acho que ainda vou tempo de dizer, realmente ontem, por causa do jogo, acabei por não falar disto, mas é muito importante que o Porto não se esqueça de a quem é que vai dedicar este título, e acho que estas homenagens são espetaculares, muito merecidas e emocionantes. E por tudo isto eu acho que o único sinal possível, suposto sinal de que o Porto pode estar a fraquejar, são os resultados mais curtos, ganhar por 1-0, por exemplo, porque de resto todas estas declarações do Bednarek, mesmo ele a dizer que o Porto tem 11 líderes em campo, não tem 11, mas tem bastantes, tem por exemplo ele, o Tiago Silva, o Fofana, tem vários líderes em campo, o próprio Zaidu, o Diogo Costa também, o Zaidu tem muitos anos de casa, tem realmente bastantes líderes, tem a mentalidade certa, mas acho que há aqui vários sinais, e acho que a forma como o Porto joga, é verdade que pode assustar um pouco e realmente ficamos com o coração na mão no final dos jogos, por exemplo, quando o Porto recua muito, mas o Porto domina as formas, os momentos do jogo. O Porto quer ser essa equipa mais paciente, como diz Farioli na primeira parte, quer ir aumentando o nível até aos 60 minutos, lançar os equilibradores, e tem conseguido sempre impor essa forma de jogar. E portanto até a forma de jogar, goste ou não, acaba por também ser uma prova de que o Porto está forte. Tem depois as bolas paradas, que é uma das grandes armas. Não é por acaso o Bednarek que voltou a falar disso, que o Lúcio Gonzalez e o Godinho estão a fazer grande trabalho em relação às bolas paradas. Não é por acaso que eles estão a fazer esse trabalho, faz parte da estratégia. Não é por acaso que Farioli faz a substituição antes do canto, colocando o Gabri Veiga, porque queria que ele marcasse o canto, embora o Mora até tenha marcado bons cantos nesse jogo. Penso que foram dois bons cruzamentos, mas nada disso é por acaso, faz parte da estratégia. É um Porto que é mais estratégico nesse sentido, mas tem conseguido impor essa estratégia, o que mostra força e vitalidade. E também não esquecer que o Porto ontem, apesar de haver muita gente, e realmente o Samu estava a cair de forma, e haver muita gente que achava que ele até devia ficar no banco, acho que toda a gente achava isso quando o Monfils estivesse em forma. Não era para o Denis Gul entrar a titular, e mesmo que o Denis Gul faça bons jogos, ou esteja em boa forma, ou seja um bom jogador, ou até consiga mais tarde fazer melhor que o Samu, não deixa de ser um corpo estranho que entra ali na titularidade do nada, e mesmo assim o Porto manteve-se forte. E o Denis Gul até passou um pouco ao lado do jogo, e mesmo assim o Porto esteve forte. Eu, como eu dizia ontem, eu vi o Denis Gul fazer algumas jogadas parecidas com o Samu, de vir buscar o jogo atrás e soltar para os laterais. É trabalho da equipa técnica, e portanto o Porto está a conseguir impor o seu jogo, apesar de ganhar de resultados mais curtos. Não deixa de ser ganhar. Portanto, a palavra ganhar é muito importante aqui para que o Porto continue em primeiro lugar. E antes de fechar o vídeo, deixaria só aqui uma nota em relação ao Kiwior. Eu hoje via muita imprensa dizer que o Kiwior está a tentar recuperar para o jogo com o Benfica. É realmente importante ter o Kiwior para lateral esquerdo nesse jogo, para repetir essa defesa que funcionou muito bem na Taça, até porque o Porto não tem depois muito melhores opções. Claro que o Martim pode já estar pronto nessa altura, mas ainda assim eu gosto mais de ver o Kiwior ali. Acho que o Kiwior ainda tem mais qualidade que o Martim, ou pelo menos antes das lesões. Não sei como é que eles estão agora, também em momento de forma, mas acho que é importante ele recuperar. Mas a maior questão que se coloca aqui não é saltar um jogo e pensar no Benfica, é pensar no jogo com o Rio Ave, porque no jogo com o Rio Ave o Porto não vai ter laterais, vai ter Zaidu apenas. O Zaidu ontem por acaso fez uma exibição bastante competente, o próprio treinador elogiou, provavelmente vai voltar a jogar, e os adeptos, há muitos adeptos, é um jogador querido dos adeptos, é um tal jogador que já foi herói do título, como eu dizia há dois vídeos atrás, mas não deixa de ser um jogador que, como eu dizia, é uma espécie de utilitário, é a última opção para lateral esquerdo, e Francisco Moura já está apto. Também vamos ter aí a prova de Farioli, vai dar essa prova de confiança no Francisco Moura, ou se vai completamente, acho que arriscá-lo, porque se Francisco Moura não jogar com o Rio Ave, também aqui um problema para o jogador, vai sentir-se excluído por causa do erro que cometeu. E sabemos que o Farioli, antes do jogo
deste jogo aqui com o Nacional, disse exatamente que não se pode matar um jogador por um erro. Vamos ver, eu acho que mais que palavras é ver ações, e Farioli coloca-se aqui mais uma questão complicada. E depois, claro, com o Rio Ave, se Pablo Rosário voltar a não jogar, essa questão também adensa-se. Acho que mais tarde ou mais cedo alguém vai, na imprensa, acho que andam um bocado distraídos, mas alguém vai notar essa ausência, e espero que alguém faça a pergunta e que Farioli responda, que realmente nos explique porque é que ele não está a jogar. Não que ele... não dizer que não tenha feito falta, porque fez, porque é um dos melhores jogadores, era um dos que estava em melhor forma, mas não que o suplente dele, neste caso o Varela, não tenha jogado bem, jogou bem também, mas é uma ausência que deixa aqui algumas questões. E vamos ver se Farioli consegue manter essa equipa toda motivada, como ele disse na conferência, que todos se sentem titulares. Não sei como é que ele vai conseguir manter isto a longo prazo, mas estou a torcer para que resulte. E o Porto também voltou em grande às folgas, vai ter 2 dias de folga e, portanto, Farioli vai também ter tempo para descansar a cabeça e pensar melhor em relação a isso. E ele mantém essas folgas que eu acho que são muito importantes para manter a equipa unida. Sabemos que as folgas estão muito ligadas a objetivos internos da equipa, isso já foi muitas vezes falado até aqui no canal. E o que é certo é que 2 folgas provavelmente significa que houve muitos objetivos cumpridos no jogo com o Nacional. Eu acho que teve muito a ver com não sofrer golos, com a vitória, com manter o primeiro lugar. Houve ali vários objetivos cumpridos, não sabemos todos naturalmente, só estando dentro do balneário é que saberíamos, mas de realçar que o Porto vai ter então 2 folgas, 2 dias de folga. Quem não vai ter folgas é aqui o canal. Amanhã voltamos com mais um vídeo para trazer toda a atualidade, para analisar tudo em relação ao Porto. Antes de terminar o vídeo, só pedi que deixes então o like para dar uma força aqui ao canal se ainda não deste. Não te esqueças de subscrever o canal se ainda não subscreveste. Deixar o hype também, se ainda não deixaste. Vamos ver se conseguimos chegar hoje ao primeiro lugar do top 100 do hype. E de resto é isso, já sabes que análise diária ao Porto e sem filtros é só aqui. Um abraço e até amanhã.